Um dos conceitos centrais da termodinâmica é o de temperatura, e existem diversas propriedades dos sistemas físicos que dependem dela. Isso permite a construção de aparelhos para sua medição, os termômetros. Como o termômetro mede a sua própria temperatura, é fundamental que ele esteja em equilíbrio térmico com o sistema cuja temperatura queremos medir. Então, além de verificar que a temperatura está mudando, por exemplo, através da variação no comprimento de uma coluna de mercúrio, em diferentes níveis aqui no termômetro, é preciso calibrar o aparelho. Ou seja, precisamos associar com cada comprimento da coluna um valor da temperatura. Ou seja, na prática, imprimir esses numerozinhos que aparecem ao longo do termômetro. Então, para definir uma escala termométrica, é preciso fazer duas escolhas arbitrárias. A primeira escolha é a posição do zero e a segunda, o tamanho do grau, ou seja, a distância entre dois tracinhos aqui na minha escala. Para fazer isso, no caso da escala Celsius, a gente escolhe dois pontos fixos. Então, um deles é o ponto de gelo da água, ao qual a gente associa a temperatura de 0 Celsius. Ponto de gelo, então, é a temperatura onde o gelo derrete e vira líquido. E o segundo é o ponto de vapor, onde a água líquida se transforma em vapor, ao qual a gente associa, então, a temperatura de 100 graus Celsius. Com isso, a distância ao longo do termômetro entre esses dois pontos, que vai, então, corresponder a 100 graus, define o tamanho de cada grau. Para cada uma dessas temperaturas, a gente tem associado um certo comprimento da coluna de mercúrio, vamos chamar então de L0 e L100. Se a gente souber então a relação entre essas duas quantidades, que a gente vai chamar então de T de L, a gente sabe então para cada temperatura qual é o comprimento que corresponde e vice-versa. A gente vai supor então que essa relação seja linear. T de L é uma constante vezes L mais outra constante. Então, se a gente utiliza essa equação com esses pontos, a gente tem duas equações. Uma delas é 0 igual a L0 mais B, onde a gente então substituiu na equação linear a temperatura 0 correspondendo ao comprimento L0. A segunda equação, então, utilizando que 100 graus correspondem a um comprimento L100, que nos dá um sistema linear com duas equações que pode ser resolvido. Por exemplo, a gente pode isolar B nessa primeira equação e substituir na segunda. Fazendo isso, a gente obtém que a constante A é 100 dividido por L100 menos L0 e B é igual a menos 100 L0 dividido também por L100 menos L0. Basta então agora substituir essas duas constantes na nossa equação linear e o problema então está resolvido. Se a gente faz isso e simplifica um pouquinho, o resultado é que a temperatura na escala Celsius, vamos usar esse C aqui, em função do comprimento é L menos o valor no ponto zero, L100 menos L0 vezes 100, que não é nada mais do que uma regra de TUS. Uma outra escala possível é a escala Fahrenheit. Aqui a gente, de novo, usa o ponto de gelo, mas nessa escala, esse ponto de gelo vai corresponder a 32 graus, enquanto que o ponto de vapor corresponde a 212 graus. Então aqui vamos chamar o comprimento correspondente da coluna de mercúrio de L32 e aqui de L212. Então vocês notam que, enquanto na escala Celsius esses dois pontos correspondiam a 100 graus, na escala Fahrenheit eles correspondem a 180 graus. Ou seja, o tamanho do grau aqui é menor. A gente pode proceder da mesma maneira, então, supondo uma relação linear entre essas duas quantidades, ou seja, AL mais B. A gente usa essas duas equações aqui
e obtém duas equações lineares. Então, 32 AL32 mais B e 212 igual a L212 mais B. De novo, a gente pode resolver esse sistema de equações e o nosso resultado final é uma equação que nos dá a conexão entre a temperatura na escala Fahrenheit e o comprimento da coluna de mercúrio. Se a gente faz, então, isso, a temperatura na escala Fahrenheit é... O que pode ser feito ainda é conectar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. E para isso a gente nota que o L212 na escala Fahrenheit é a mesma coisa que o L100 na escala Celsius. O L32 na Fahrenheit é o L0 da escala Celsius. Então, se a gente parte de TC, L menos L0, L100 menos L0, vezes 100, que a gente obteve antes, e isola esse L aqui, a gente vai obter. Só que L0 é igual a L32 e L100 é igual a L212. Então a gente pode substituir esses valores e essa expressão para L a gente coloca aqui. Então L desaparece dessa equação e só nos sobra TC. Então, o resultado final, simplificando bastante, claro, é que uma temperatura na escala Fahrenheit vai corresponder a 32 mais 9/5 da temperatura correspondente na escala Celsius. O 32 é porque o zero das duas escalas é deslocado e o 9/5 é porque o tamanho dos graus nessas duas escalas não é o mesmo, né? 180 graus na escala Fahrenheit correspondem a 100 graus na escala Celsius, simplificando, dá 9/5.